Mulher humilde paga a passagem de ônibus de um idoso, mas por isso ela perde o emprego, porém dias depois ela recebe uma estranha ligação. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Maria era uma mulher de 32 anos, simples e trabalhadora, que estava se dirigindo a uma entrevista de emprego. Desempregada há meses, ela lutava para sustentar seu filho de 5 anos, Mateus. O trabalho como faxineira em um casarão parecia ser sua última esperança de garantir um futuro melhor para ela e seu filho. Naquele dia, vestida com sua melhor roupa, ela embarcou no ônibus, cheia de esperança e apreensão. Enquanto o ônibus seguia seu caminho, Maria olhava pela janela, tentando acalmar seus pensamentos ansiosos. O dia estava claro e as ruas movimentadas, mas seus pensamentos estavam focados na entrevista que se aproximava. De repente, uma confusão começou na frente do ônibus. Um homem idoso, carregando várias sacolas, tentava passar pela catraca, mas o motorista o impedia. "O senhor precisa mostrar um documento para comprovar a idade", exigiu o motorista, com voz firme. Eu não trouxe meus documentos", respondeu o idoso, visivelmente aflito. "Comprei sorvete para meu neto e ele vai derreter. Por favor, deixe-me passar." As pessoas que tentavam entrar no ônibus ficaram impacientes e começaram a pedir para que o idoso descesse. Aqueles que já estavam sentados também se irritaram e gritaram para que ele saísse, permitindo que o motorista prosseguisse. "Anda logo, meu irmão. Não tenho o dia todo", exclamou um homem na frente do ônibus. "Se não tem documento, desce", gritou uma mulher do fundo. O idoso, com lágrimas nos olhos, tentou explicar sua situação. "Esse ônibus só passa a cada 2 horas. Não posso esperar tanto tempo, por favor." Maria, sentada no meio do ônibus, observava a cena com o coração apertado. Ela sabia o que era precisar de ajuda e não ter ninguém para estender a mão. Levantou-se de repente e se aproximou do motorista. "Quanto é a passagem dele?" perguntou, com determinação. "R$ 2,50, respondeu o motorista, surpreso. Maria abriu sua carteira, pegou o dinheiro e pagou a passagem do senhor. "Aqui está." "Deixe-o passar", disse ela, entregando as moedas ao motorista. O idoso olhou para Maria, os olhos ainda marejados, mas agora de gratidão. "Muito obrigado, moça. Que Deus te abençoe." Ele passou pela catraca e se sentou ao lado de Maria, aliviado. "Não foi nada", respondeu Maria com um sorriso gentil. "Qual é o seu nome?" "José", disse ele, ainda um pouco emocionado. "E o seu?" "Maria." "Estou indo para uma entrevista de emprego." "E o senhor, vai para onde com todo esse sorvete?" "Estou indo visitar meu neto. Prometi trazer sorvete para ele." "Ele adora sorvete de chocolate", respondeu José, sorrindo pela primeira vez desde que entrou no ônibus. "Que bom. Espero que ele goste", disse Maria, tentando desviar seus pensamentos nervosos sobre a entrevista que se aproximava. Durante o resto da viagem, os dois conversaram sobre suas vidas. José contou histórias sobre seu neto, e Maria compartilhou algumas dificuldades de criar Mateus sozinha. José ouviu com atenção e empatia, e aos poucos, a tensão de Maria foi diminuindo. Quando o ônibus finalmente se aproximou da parada onde Maria deveria descer, José segurou sua mão por um momento. "Boa sorte na sua entrevista, Maria. Tenho certeza de que você conseguirá o emprego", disse ele, com um sorriso encorajador. "Obrigada, José. Foi um prazer conhecê-lo. Espero que o sorvete não derreta antes de você chegar lá", brincou ela. De repente, José teve uma crise de tosse. O som áspero e contínuo ecoou pelo ônibus, chamando a atenção de todos os passageiros. Maria estava em pé, segurando firme a barra de apoio, esperando chegar à sua parada, que era a próxima. Ela olhou para José com preocupação, vendo que ele começava a ofegar, lutando para respirar. Chegou o momento de Maria descer, mas ela hesitou. Seu instinto maternal falou mais alto. Em vez de sair do ônibus, ela se moveu rapidamente para o lado de José, tentando acalmá-lo. "Senhor José",
respire devagar, disse ela, com a voz calma e firme. José tentou seguir suas instruções, mas a tosse continuava a sacudi-lo. Maria retirou uma garrafa de água de sua bolsa e a ofereceu a ele. Aqui, beba um pouco de água, disse ela, abrindo a garrafa. José pegou a garrafa com mãos trêmulas e tentou beber um pouco. Depois de alguns goles, ele conseguiu pegar um comprimido do bolso e engoli-lo com a água. Aos poucos, a tosse diminuiu, e ele conseguiu respirar mais normalmente. Me desculpe, minha filha, disse ele, a voz ainda rouca. Você perdeu a sua parada por minha causa. Maria sorriu, tentando esconder a preocupação. Não se preocupe com isso, senhor José. Eu posso reagendar minha entrevista, respondeu ela, tentando parecer confiante. Porém, em seu pensamento, ela sabia que a situação era mais complicada. Ela não podia se dar ao luxo de perder essa oportunidade, mas também não podia deixar José sozinho. Após mais 20 minutos de viagem, José finalmente se recuperou e anunciou que havia chegado à sua parada. Chegamos. Muito obrigado por tudo, Maria. Eu nunca esquecerei sua gentileza, disse ele, levantando-se com cuidado. Vou descer com o senhor e ajudá-lo com as sacolas até a parada mais próxima, disse Maria, determinada. Ambos desceram do ônibus e caminharam juntos por mais 10 minutos, até encontrarem a parada de ônibus que Maria precisava pegar para voltar. José estava visivelmente grato. Muito obrigado, Maria. Que Deus a abençoe. Espero que consiga reagendar sua entrevista e que tudo dê certo para você e seu filho, disse José, apertando a mão dela com gratidão. Obrigada, senhor José. Cuide-se bem e dê um abraço no seu neto por mim, respondeu ela, com um sorriso. Maria entrou no outro ônibus, sentindo-se dividida entre a satisfação de ter ajudado alguém e a preocupação com sua entrevista perdida. Ao mexer em sua bolsa, percebeu que havia esquecido sua garrafa de água térmica. Era uma garrafa cara, um presente de sua mãe, e perder aquele objeto a deixou triste. Sentada no ônibus, Maria pensou no que faria a seguir. Sabia que precisaria entrar em contato com o pessoal da entrevista e explicar a situação, na esperança de que pudessem reagendar. Enquanto o ônibus seguia seu caminho, ela olhava pela janela, tentando encontrar um novo plano. Ela sabia que precisaria pensar rápido e ser resiliente, mas por agora, sentiu-se satisfeita por ter ajudado José. Quando finalmente chegou em casa, Maria foi recebida por Mateus com um abraço apertado. Mamãe, você conseguiu o emprego? Perguntou ele, com os olhos brilhando de expectativa. Ainda não, meu amor, mas não se preocupe. Mamãe vai dar um jeito, respondeu ela, beijando a testa dele. Maria sabia que, apesar das dificuldades, sempre faria o possível para garantir o melhor para seu filho. E, naquele momento, decidiu que, no dia seguinte, iria atrás de novas oportunidades e tentar reagendar a entrevista, porque, apesar de tudo, nunca perderia a esperança. Após descansar um pouco, Maria sentou no sofá e pegou o telefone para ligar para a casa onde seria entrevistada. Com o coração acelerado, discou o número e esperou, torcendo para que ainda houvesse uma chance. Uma mulher atendeu com um tom de voz arrogante. Casa dos Oliveira, quem fala? Disse a voz do outro lado da linha. Olá, meu nome é Maria. Eu tinha uma entrevista agendada para hoje, mas infelizmente não consegui comparecer devido a um incidente no ônibus. Gostaria de saber se há possibilidade de remarcar, explicou Maria, tentando manter a voz calma e profissional. Um incidente no ônibus. A mulher riu desdenhosamente. Sinceramente, não precisamos de alguém mentirosa trabalhando aqui. Adeus. E, sem mais nem menos, a mulher desligou o telefone. Maria ficou olhando para o aparelho, incrédula e desanimada. Suspirou profundamente, sentindo o peso da oportunidade perdida. Mateus, seu filho, percebeu a tristeza da mãe e se aproximou, abraçando-a. Está tudo bem, mamãe? Perguntou ele, com inocência. Está sim, meu amor. Só foi um dia difícil, disse Maria, abraçando-o de volta. Aquele abraço trouxe algum conforto, mas ela sabia que precisaria continuar lutando.
Nos dias seguintes, Maria persistiu na busca por emprego, mas encontrou apenas portas fechadas. Ela sentia o desespero crescer, mas não podia se dar ao luxo de desistir. Em uma tarde, enquanto estava na cozinha preparando o lanche de Mateus, o telefone tocou. Maria correu para atender, sentindo um misto de esperança e medo. Alô? Disse ela, com a voz hesitante. Boa tarde, é a Maria? Perguntou uma voz masculina, educada. Sim, sou eu, respondeu, tentando não se empolgar muito rápido. Aqui é Ricardo, dono do casarão onde você tinha uma entrevista marcada. Recebi seu recado sobre não poder comparecer na data agendada. Gostaria de saber se você tem disponibilidade para uma entrevista amanhã. Não encontramos nenhuma candidata adequada e gostaríamos de conhecê-la, disse ele, de maneira cordial. Maria sentiu um alívio imenso e um sorriso se formou em seu rosto. Sim, claro. Tenho disponibilidade sim. Muito obrigada pela oportunidade, Sr. Ricardo. Eu estarei lá, respondeu, animada. Ótimo, Maria. Estarei esperando por você amanhã. Tenha uma boa tarde, concluiu Ricardo. Obrigada. Até amanhã, disse Maria, desligando o telefone com um suspiro de alívio. Ela olhou para Mateus, que a observava curioso, e sorriu. Mamãe tem uma nova chance de conseguir aquele emprego, filho. Disse ela, abraçando-o apertado. Que bom, mamãe. Eu sabia que você ia conseguir, disse ele, feliz. Naquela noite, Maria foi dormir cedo, determinada a estar bem descansada para a entrevista. Ela sabia que precisava dar o seu melhor, não apenas por ela, mas também por Mateus. O alarme tocou cedo na manhã seguinte, e Maria se levantou com renovada energia. Preparou-se com cuidado, escolhendo sua melhor roupa e garantindo que tudo estivesse perfeito. Mateus acordou e a observou enquanto ela se preparava. Boa sorte, mamãe, disse ele, com um sorriso de encorajamento. Obrigada, meu amor. Vou fazer o meu melhor, respondeu ela, beijando a testa dele. Maria saiu de casa com a cabeça erguida, determinada a fazer valer essa nova oportunidade. Quando chegou ao casarão, foi recebida por Ricardo, um homem alto, de expressão amigável. Bom dia, Maria. Seja bem-vinda, disse ele, apertando a mão dela. Bom dia, Sr. Ricardo. Obrigada por me dar essa chance, respondeu ela, sentindo-se mais confiante. Ricardo a conduziu para dentro da casa, onde a entrevista começou. Maria respondeu às perguntas com sinceridade e demonstrou todo o seu empenho e desejo de trabalhar. Quando a entrevista terminou, Ricardo sorriu e disse: Maria, acredito que você será uma excelente adição à nossa equipe. Gostaria de contratá-la. Maria mal podia acreditar no que estava ouvindo. Muito obrigada, Sr. Ricardo. Prometo que não irá se arrepender, disse ela, emocionada. Tenho certeza disso. Você pode começar na próxima segunda-feira, disse ele, apertando a mão dela novamente. Maria saiu do casarão com o coração leve e uma nova esperança. Sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas naquele momento, sentia-se vitoriosa por ter conquistado uma nova oportunidade. Maria estava ansiosa para começar a trabalhar. Finalmente, o dia chegou, e ela se dirigiu à casa de Ricardo com o coração cheio de esperança. Quando chegou, Ricardo a recebeu com um sorriso caloroso. Bom dia, Maria. Espero que tenha tido uma boa noite de descanso. Pronta para começar? Perguntou Ricardo, mostrando-lhe a casa. Bom dia, Sr. Ricardo. Sim, estou pronta, respondeu Maria, sentindo-se otimista. Ricardo a guiou pela casa, explicando suas responsabilidades e mostrando onde estavam os materiais de limpeza. Maria estava absorvida em suas tarefas quando, após alguns minutos, uma mulher elegante entrou na casa. Ricardo se aproximou dela e a beijou. Maria, quero que conheça minha namorada, Luana, disse Ricardo, com um sorriso. Luana, esta é Maria, nossa nova funcionária. Ao ouvir o nome de Maria, Luana ficou séria e sua expressão mudou para uma de raiva. Maria?
Essa é a Maria? Perguntou Luana, com a voz carregada de desdém. Eu não contratei essa mulher porque ela é mentirosa. Maria, chocada, reconheceu a voz arrogante da mulher que a havia atendido no telefone no outro dia. Ela observou de longe enquanto Ricardo e Luana começavam a discutir. Luana, por favor, não comece com isso. Maria é competente e merece uma chance, disse Ricardo, tentando manter a calma. Eu não quero essa mulher aqui. Já disse que ela mentiu para mim e não confio nela. Respondeu Luana, elevando a voz. Maria ficou na outra sala, ouvindo a discussão sem saber o que fazer. A tensão entre Ricardo e Luana era palpável. Após alguns minutos de gritos e argumentos, os dois finalmente ficaram quietos. Ricardo veio até Maria com um olhar de desculpas no rosto. Maria, me desculpe por isso, mas eu vou ter que demiti-la, disse ele, envergonhado. Não posso discutir com Luana. Ela é muito temperamental. Maria ficou sem acreditar no que ouvia. Sentiu um aperto no peito, mas tentou manter a compostura. Eu entendo, senhor Ricardo. Obrigada pela oportunidade, mesmo assim, disse ela, com a voz triste. Ricardo foi até uma gaveta, pegou algumas notas de dinheiro e as entregou a Maria. Aqui está o pagamento do mês que combinamos. Sinto muito por tudo isso. Ricardo parecia genuinamente arrependido. Maria pegou o dinheiro, agradecida pela generosidade, mesmo em meio à decepção. Obrigada, senhor Ricardo. Isso vai ajudar muito, disse ela, tentando sorrir. Ricardo a acompanhou até a porta, se desculpando mais uma vez. Desculpe por tudo, Maria. Espero que você encontre algo melhor em breve, disse ele, abrindo a porta para ela. Obrigada, senhor Ricardo. Boa sorte para vocês também, respondeu Maria, saindo da casa. Voltando para casa, Maria sentia uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por perder a oportunidade de trabalho, mas alívio por ter recebido um pagamento que ajudaria a passar o mês. Quando chegou em casa, Mateus correu para abraçá-la. Mamãe, como foi o trabalho? Perguntou ele, com os olhos brilhando de curiosidade. Maria respirou fundo e forçou um sorriso. Foi um dia difícil, meu amor. Mas estou aqui, e vamos ficar bem. Vamos fazer o nosso melhor, como sempre, disse ela, abraçando Mateus. Ela sabia que a luta continuaria, mas aquele pequeno alívio financeiro ajudaria a seguir em frente, procurando novas oportunidades e mantendo a esperança viva por dias melhores. Maria passou mais dias procurando emprego, mas não conseguia. A preocupação aumentava conforme o dinheiro que Ricardo lhe deu ia acabando. Ela e seu filho começaram a ver a geladeira esvaziar, e a angústia só crescia. Maria rezava todas as noites, pedindo por alguma solução. Um dia, enquanto estava em casa, o telefone tocou novamente. Maria atendeu, sem muita esperança, mas ao ouvir a voz do outro lado, seu coração disparou. Maria? É o José, disse a voz familiar. Senhor José? Como o senhor conseguiu meu telefone? Perguntou Maria, surpresa. Eu explico depois, minha filha. Diga-me, você conseguiu algum emprego desde a última vez que nos vimos? Perguntou José. Infelizmente, não. Tenho procurado, mas está muito difícil, respondeu Maria, tentando conter as lágrimas. Bem, tenho uma vaga de emprego para você. Tem interesse? Perguntou ele, com gentileza. Maria ficou boquiaberta. Claro que sim. Muito obrigada. Quando posso ir até aí? Respondeu ela, animada. Venha amanhã de manhã. Vou mandar o endereço por mensagem, disse José. Na manhã seguinte, Maria se preparou cedo e foi até o endereço que José lhe enviou. Quando chegou, ela quase caiu para trás ao ver a casa. Era uma mansão. Ela tocou a campainha, e José veio recebê-la com um sorriso. Bem-vinda, Maria. É um prazer vê-la novamente, disse ele, apertando a mão dela. Senhor José, eu não sabia que o senhor morava aqui.
Estou sem palavras, disse Maria, admirada. Entre, vamos conversar, disse José, conduzindo-a para dentro. Sentados na sala de estar luxuosa, José explicou algumas coisas para ela. Maria, sou um homem rico e aposentado. Nunca aprendi a dirigir e, para ser honesto, tenho medo de dirigir. É por isso que ando de ônibus. Minha casa é grande, e já tenho uma moça que me ajuda com a limpeza, mas ela precisa de ajuda. Explicou ele. José se levantou e pegou uma garrafa térmica de uma prateleira próxima. Era a garrafa que Maria havia dado a ele no ônibus. Esta garrafa tem seu nome completo, Maria. Foi através disso que consegui encontrar suas informações e seu telefone, disse ele, sorrindo. Maria sentiu uma mistura de surpresa e gratidão. Senhor José, eu nem sei como agradecer. Aceito o emprego com todo o meu coração, disse ela, emocionada. José sorriu e começou a mostrar a mansão para Maria, explicando suas funções. A casa era realmente enorme, e Maria se sentia quase perdida nos corredores. José mostrou cada cômodo, incluindo a cozinha, os quartos, a biblioteca e o jardim. Você ficará responsável por ajudar na limpeza e, ocasionalmente, me acompanhar nas compras. Nada muito complicado. A moça que já trabalha aqui, Ana, vai te ajudar com a rotina, disse José, enquanto caminhavam pelo jardim. Entendi, senhor José. Estou pronta para começar, disse Maria, com um sorriso. Com o tempo, Maria se adaptou ao novo trabalho e encontrou em José não apenas um patrão, mas um amigo. Ele sempre era honesto e justo com ela, e a tratava com respeito e carinho. Maria também se deu bem com Ana, e as duas se tornaram boas colegas de trabalho. Os dias passaram e Maria se sentia cada vez mais agradecida por ter encontrado aquela oportunidade. A amizade entre ela e José cresceu, e ele se tornou quase como um avô para Mateus, sempre perguntando sobre o menino e trazendo pequenos presentes para ele. Uma tarde, enquanto descansavam após o almoço, José chamou Maria para uma conversa. Maria, quero que saiba que estou muito satisfeito com seu trabalho. Você trouxe uma nova energia para esta casa, e sou muito grato por isso, disse ele, com um sorriso sincero. Obrigada, senhor José. Eu que sou grata por tudo que o Senhor fez por mim e pelo meu filho. Não sei como agradecer, respondeu Maria, emocionada. Apenas continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, Maria. Isso já é o suficiente, disse José, apertando a mão dela. Maria voltou para casa naquele dia com o coração leve e cheio de esperança. Ela sabia que, com José e Ana ao seu lado, poderia enfrentar qualquer desafio que viesse. E, acima de tudo, estava feliz por ter encontrado não só um emprego, mas uma nova família. Um dia, enquanto Maria estava limpando a casa, José se aproximou com um olhar pensativo. Maria, posso te perguntar uma coisa? Disse ele, com um sorriso curioso. Claro, senhor José. O que houve? Respondeu ela, parando o que estava fazendo. Você tem interesse em aprender a dirigir? Perguntou José, com um brilho nos olhos. Maria ficou surpresa, mas sorriu. Sim, sempre quis aprender, mas nunca tive a oportunidade, respondeu ela. José fez uma proposta que a deixou boquiaberta. Quero pagar suas aulas de direção e, em troca, você pode ser minha motorista em algumas ocasiões. O que acha? Disse ele. Eu aceito, senhor José. Muito obrigada por essa oportunidade, disse Maria, animada. Com o apoio de José, Maria começou suas aulas de direção. Em pouco tempo, ela obteve sua carteira de motorista. Além disso, José aumentou seu salário, reconhecendo seu esforço e dedicação. Maria estava radiante e agradeceu a José inúmeras vezes. Senhor José, não sei como agradecer. Você mudou minha vida, disse Maria, emocionada. Você merece, Maria. Tem sido uma excelente funcionária e amiga, respondeu José, com um sorriso. Um dia, José chegou do supermercado com várias sacolas, todas cheias de sorvete de chocolate. Maria, hoje à noite meu neto virá nos visitar.
Quero que você o conheça, disse ele, enquanto guardava os sorvetes na geladeira. Estou ansiosa para conhecer sua família, Senhor José, disse Maria, curiosa. José então entregou um vestido elegante a Maria. Gostaria que você usasse este vestido. Você vai me acompanhar no jantar, disse ele. Mas, Senhor José, sou apenas uma simples empregada. Não posso comer à mesa com sua família, respondeu Maria, hesitante. Eu não me importo, Maria. Quero que você esteja presente. Para mim, você é parte da família, disse José, insistindo. Maria aceitou o convite, mas não conseguia entender por que José queria tanto que ela ficasse. Quando a noite chegou, ela estava bastante elegante no vestido que José lhe dera. Ela riu ao ver como a geladeira estava cheia de sorvete de chocolate. Acho que seu neto realmente gosta de sorvete, Senhor José, disse Maria, brincando. Ele adora, é o favorito dele, respondeu José, rindo. Eles ficaram na porta da mansão, esperando a chegada dos convidados. Logo, os carros começaram a aparecer. Maria ficou surpresa ao ver o neto de José sair de um dos carros. Era Ricardo. Maria pensava que o neto de José era uma criança, mas ele era um homem de cerca de 30 anos. Ricardo. É bom te ver, meu neto, disse José, abraçando-o. Vovô, que surpresa agradável, respondeu Ricardo, com um sorriso. Ele então olhou para Maria, reconhecendo-a, Maria? Olá, Ricardo. Fui contratada pelo seu avô, disse Maria, sorrindo. Luana, que estava ao lado de Ricardo, parecia surpresa e um pouco desconfortável. Maria, o que você está fazendo aqui? Perguntou Luana, com uma expressão de surpresa. Senhor José me convidou para o jantar, respondeu Maria, mantendo a calma. Ricardo e Luana trocaram olhares, claramente impressionados com a situação. José, percebendo a tensão, interveio. Maria é uma excelente funcionária e uma grande amiga. Ela merece estar aqui conosco, disse ele, com firmeza. O jantar foi servido, e Maria se sentou à mesa com a família de José. Ela estava nervosa no início, mas logo se sentiu à vontade com a gentileza de José e Ricardo. Luana, embora inicialmente relutante, acabou aceitando a presença de Maria. Durante o jantar, Ricardo e Maria conversaram bastante. Ele contou sobre seu trabalho e ela falou sobre as aulas de direção que José havia proporcionado. A conversa foi fluida e agradável, e Maria percebeu que estava sendo acolhida como parte da família. Após o jantar, José trouxe várias taças e começou a servir o sorvete de chocolate. Ricardo se animou como uma criança. Esse é o meu favorito! Exclamou Ricardo, com um sorriso largo. Maria observava, rindo, enquanto Ricardo devorava sorvete após sorvete. Acho que nunca vi alguém gostar tanto de sorvete como você, Ricardo, disse ela, entre risos. É um dos meus maiores prazeres, Maria. E hoje o sorvete está ainda mais especial com todos aqui, respondeu Ricardo, pegando mais uma taça. Maria riu junto com José, vendo a geladeira quase vazia de sorvete. A noite estava cheia de risos e alegria, e Maria sentiu-se verdadeiramente parte daquele momento especial. Ela nunca imaginou que um simples gesto no ônibus poderia levá-la a uma noite tão memorável, cercada por novas amizades e risos. E assim, enquanto Ricardo devorava mais uma taça de sorvete, Maria riu, aproveitando cada momento dessa nova fase em sua vida. Luana observava Maria e Ricardo conversando durante o jantar e não gostou da interação deles. Ela estava com ciúmes, mas manteve-se em silêncio, tentando disfarçar sua irritação. A noite acabou e todos se despediram. José aproveitou a oportunidade para conversar com Maria depois que os convidados foram embora. Maria, o que você achou de Ricardo? Perguntou José, curioso. Maria sorriu, lembrando-se das conversas animadas durante o jantar. Ele é um homem bastante educado. Gosto dele. Além disso, já o conhecia de outra ocasião, disse ela. José ficou surpreso com a revelação. Sério? Como assim? Perguntou ele.
Maria explicou sobre o encontro que teve com Ricardo na casa de Luana e como foi a entrevista de emprego. Ah, entendi. Então o mundo é mesmo pequeno, não é? Disse José, rindo. Ricardo é um bom rapaz. Eu me aposentei da empresa que criei e deixei ele cuidando dela. Os dias se passaram e Ricardo e Luana começaram a frequentar mais a casa de José. Ricardo frequentemente passava algumas horas conversando com Maria, seja na cozinha, no jardim ou enquanto ela realizava suas tarefas. As conversas eram sempre leves e divertidas, mas Luana ficava enfurecida cada vez que os via juntos. No entanto, ela continuava sem falar nada, guardando seus sentimentos para si mesma. Uma tarde, depois de mais uma visita de Ricardo e Luana, José chamou Maria para uma conversa no escritório. Maria, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ele, fechando a porta atrás de si. Claro, senhor José. O que houve? Respondeu Maria, um pouco apreensiva. Você não está interessada em Ricardo, está? Quero dizer, ele é um homem bonito e uma ótima pessoa, disse José, com um olhar inquisitivo. Maria ficou surpresa com a pergunta e rapidamente respondeu. Senhor José, jamais pensei em Ricardo dessa forma. Ele é um homem muito bom, mas está namorando Luana. Eu respeito isso. José suspirou, mostrando um leve desapontamento. Entendo. É que, bem, eu não gosto muito de Luana. Acho que ela não é a pessoa certa para ele, confessou José, com tristeza. Maria sentiu empatia pelo dilema de José. Ela podia ver que ele se preocupava profundamente com o neto e desejava o melhor para ele. No entanto, ela sabia que não podia se envolver nos assuntos pessoais de Ricardo e Luana. Os dias continuaram a passar, e a presença de Ricardo na casa de José se tornou cada vez mais frequente. Ele parecia sempre encontrar um motivo para conversar com Maria, o que deixava Luana cada vez mais irritada. Maria, por sua vez, mantinha uma postura profissional e amigável, tentando não se deixar envolver pelos sentimentos complicados ao seu redor. Certa tarde, enquanto Maria estava no jardim cuidando das flores, Ricardo se aproximou com um sorriso. Maria, como estão as flores hoje? Perguntou ele, com um tom descontraído. Estão lindas, senhor Ricardo. A primavera realmente faz maravilhas, respondeu ela, sem parar de trabalhar. Ricardo observou-a por um momento antes de falar novamente. Sabe, Maria, eu realmente aprecio nossas conversas. Você é uma pessoa muito especial, disse ele, de maneira sincera. Maria sorriu, mas manteve a distância emocional. Aprecio nossas conversas também, senhor Ricardo. É sempre bom ter companhia enquanto trabalho, disse ela. Enquanto isso, dentro da casa, José observava a interação entre eles pela janela, com um olhar pensativo. Ele sabia que Maria era uma pessoa de caráter e que Ricardo estava começando a se abrir mais para ela. No entanto, ele também sabia que Luana não estava feliz com essa situação. Naquela noite, depois de mais uma visita de Ricardo e Luana, Maria não pôde deixar de rir ao lembrar da quantidade de sorvete que Ricardo comeu após o jantar. Acho que nunca vi alguém gostar tanto de sorvete como você, Ricardo, disse ela, rindo. José riu junto com ela. Sim, Ricardo sempre adorou sorvete de chocolate. É bom vê-lo feliz, mesmo que Luana não aprove, disse ele, com um sorriso cúmplice. Maria sentiu uma onda de calor e gratidão pelo carinho e respeito que José demonstrava por ela. Ela sabia que, apesar das complicações, estava no lugar certo, cercada por pessoas que, de uma forma ou de outra, valorizavam sua presença e amizade. Um dia, Maria decidiu levar seu filho, Mateus, para a casa de José. Mateus adorava as histórias que José contava, e José também adorava a companhia do menino, tratando-o como um neto. Vovô José, conta de novo aquela história do barco pirata. Pediu Mateus, os olhos brilhando de entusiasmo. Claro, Mateus. Vamos nos sentar aqui no jardim e eu conto mais uma vez, disse José, com um sorriso afetuoso. Enquanto José e Mateus conversavam animadamente, a porta da mansão se abriu abruptamente. Luana entrou com um rosto contorcido de raiva. Maria.
Eu sabia que você não prestava. Acusou Luana, apontando o dedo para ela. Maria, que estava na cozinha preparando um lanche para Mateus, olhou surpresa. Do que você está falando, Luana? Perguntou ela, sentindo a tensão no ar. Você sabe muito bem. Gritou Luana, marchando até a bolsa de Maria. Ela puxou de dentro uma joia brilhante, um colar que parecia valer muito dinheiro. Isso aqui vale uma fortuna e sumiu do meu quarto. Maria ficou pálida. Eu nunca peguei essa joia, Luana. Eu juro. Disse Maria, sentindo a injustiça que estava sendo cometida contra ela. Ricardo apareceu logo em seguida, atraído pelos gritos. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, com uma expressão séria. Maria roubou minha joia. Exclamou Luana, mostrando o colar. Ricardo ficou em silêncio, observando a situação. José se aproximou e colocou a mão no ombro do neto. Ricardo, você precisa tomar uma atitude. Não fique em silêncio, ou nunca será feliz, disse José, em um tom baixo mas firme. Ricardo respirou fundo e olhou para Luana. Você tem alguma prova além disso? Perguntou ele, tentando manter a calma. Isso é mais do que suficiente. Encontrei o colar na bolsa dela. Respondeu Luana, com raiva. Ricardo ficou quieto por um momento e depois caminhou calmamente para dentro da mansão. Após alguns minutos, ele voltou com um pendrive. O que você não sabe, Luana, é que a casa do meu avô tem várias câmeras de segurança, disse Ricardo, enquanto conectava o pendrive na televisão da sala. Todos assistiram em silêncio enquanto a filmagem mostrava Luana colocando a joia dentro da bolsa de Maria. Luana ficou calada, sem saber o que dizer. Luana, por que você fez isso? Perguntou Ricardo, desapontado. Luana ficou vermelha de vergonha e raiva. Eu não confio nela. Ela quer te tomar de mim? Gritou Luana. Maria, tentando controlar suas emoções, respondeu firmemente. Eu nunca pensei em Ricardo dessa forma, Luana. Meu único objetivo aqui é trabalhar honestamente e cuidar do meu filho. Ricardo e Luana foram até um quarto da mansão e começaram a discutir. As vozes elevadas podiam ser ouvidas pelos corredores. José tentou distrair Mateus, contando-lhe mais uma história, mas a tensão era palpável. Após uma hora, Ricardo e Luana saíram do quarto. Luana, com o rosto sombrio, saiu da casa sem dizer uma palavra. Ricardo estava visivelmente abatido e apenas acenou um adeus para Maria e José antes de sair também. Ricardo, por favor, fique um pouco mais, pediu José, mas Ricardo balançou a cabeça. Desculpe, vovô. Preciso de um tempo para pensar, disse Ricardo, antes de desaparecer pela porta. Maria olhou para José, sentindo um misto de tristeza e alívio. Obrigada por acreditar em mim, senhor José. Eu realmente não sabia o que fazer, disse ela, com a voz trêmula. Você é parte da família, Maria. E sempre vou te apoiar, respondeu José, dando-lhe um abraço reconfortante. Mais tarde naquela noite, depois que Mateus já estava dormindo, Maria estava na cozinha rindo sozinha ao lembrar da quantidade de sorvete que Ricardo comeu durante o jantar. Nunca pensei que veria alguém devorar tanto sorvete assim, disse ela, sorrindo. José apareceu na porta, sorrindo também. Ricardo sempre teve uma queda por sorvete. Vamos torcer para que ele volte logo e possamos ter noites mais alegres como esta, disse ele. Maria assentiu, sentindo-se grata por ter José ao seu lado. E assim, apesar dos acontecimentos tumultuados, a noite terminou com um pouco de leveza e esperança para o futuro. Após vários dias, Ricardo finalmente voltou para a casa de José. Ele parecia estar mais tranquilo e sereno, embora o processo de separação de Luana tivesse sido longo e difícil para ele. José o recebeu com um abraço caloroso. Ricardo, é bom te ver de volta, disse José, com um sorriso. Obrigado, vovô. Precisava de um tempo para me recompor, respondeu Ricardo, suspirando. Ricardo procurou por Maria na casa e a encontrou no jardim, cuidando das flores.
Ela levantou o olhar e viu Ricardo se aproximando, sentindo uma mistura de surpresa e alívio. Maria, eu queria te pedir desculpas por tudo que aconteceu. Sinto muito pelo que Luana fez, disse Ricardo, com sinceridade. Maria sorriu gentilmente. Não tem problema, Ricardo. Eu entendo. Fico feliz que você esteja bem, respondeu ela. Nesse momento, Mateus apareceu correndo pelo jardim, curioso com a visita de Ricardo. Oi, você deve ser o Ricardo, disse Mateus, sorrindo. Ricardo se agachou para ficar na altura do menino. E você deve ser o Mateus. É um prazer te conhecer, disse ele, apertando a mão do garoto. Mateus gostou instantaneamente de Ricardo e, a partir daquele momento, uma amizade começou a se formar entre Ricardo, Maria e Mateus. Ricardo visitava a casa de José frequentemente, e sempre passava algum tempo com Maria e Mateus. Eles riam juntos, compartilhavam histórias e aos poucos, Ricardo e Maria começaram a sentir algo mais profundo crescer entre eles. Com o tempo, Ricardo e Maria se apaixonaram. Era evidente para todos ao redor, especialmente para José, que observava com satisfação o vínculo especial que se formava entre seu neto e Maria. Após alguns meses de namoro, Ricardo decidiu dar um passo adiante. Ele convidou Maria para um passeio no parque, um lugar que ambos gostavam. Maria, tem algo que quero te perguntar, disse Ricardo, enquanto caminhavam pelo parque. O que é, Ricardo? Perguntou ela, curiosa. Quero saber se você e Mateus gostariam de morar comigo. Quero construir uma vida juntos, ao seu lado, disse Ricardo, segurando as mãos dela. Maria ficou emocionada com o pedido e respondeu com um sorriso radiante. Sim, Ricardo. Eu e Mateus adoraríamos morar com você, disse ela, abraçando-o. Ao voltar para a casa de José, Maria sabia que precisava conversar com ele sobre a decisão. Ela encontrou José na biblioteca, lendo um livro. Senhor José, posso falar com você um momento? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Claro, Maria. O que aconteceu? Respondeu José, fechando o livro. Ricardo me pediu para morar com ele e eu aceitei. Isso significa que vou deixar meu emprego aqui, disse ela, com um misto de felicidade e tristeza. José sorriu, os olhos brilhando de alegria. Maria, essa sempre foi minha intenção. Eu queria que você e Ricardo se apaixonassem. Fico muito feliz por vocês, disse ele, abraçando-a. Maria sentiu uma onda de gratidão e emoção ao perceber o quanto José se importava com ela e Ricardo. Obrigada, Senhor José, por tudo. Você sempre será parte de nossas vidas, disse ela, com lágrimas nos olhos. E você sempre será parte da nossa família, Maria, respondeu José, com um sorriso caloroso. Com o apoio de José, Maria e Mateus se mudaram para a casa de Ricardo. A vida deles tomou um rumo novo e promissor. Ricardo e Maria, agora como uma família, enfrentaram juntos os desafios e celebraram as alegrias que a vida lhes trouxe. José, sempre presente, via com felicidade o amor e a união que floresciam entre seu neto e Maria, sentindo que sua missão estava cumprida. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.